Dororo é um clássico. Ele foi escrito por Osamu Tezuka no final da década de 60. A obra já ganhou duas adaptações, sendo que a última foi lançada nesse ano e será essa qual eu irei falar. E o que mais me chama a atenção dessa vez é que o estúdio optou por fazer uma repaginada em relação ao material original. O anime segue o mesmo esquema do mangá, mas fez várias mudanças para se adequar à comunidade de hoje, o que resultou numa vibe bem mais dark do que a do mangá. Certo que o mangá não é um passeio alegre no parque, mas o autor incrementou vários momentos cômicos para o público-alvo conseguir se divertir. Já essa adaptação, ela procura muito mais o público que vise a violência gráfica, também levando em conta o modo de como os mangás shonens abusam cada vez mais do gore, alguns mais fantasiosos, outros mais explícitos. A história é a mesma. Temos Hyakimaru, que foi oferecido aos demônios em troca da prosperidade das terras de seu pai. Ele sobrevive e protege seus órgãos junto com Dororo, que é um trombadinho que ele encontrou durante a sua jornada. Uma mudança bem grande é que o Hyakimaru não fala. No mangá ele usa o ventriloquismo para falar, o que não faz o menor sentido. Então eles, a produção, o estúdio, eles tiveram um grande trabalho em criar uma atmosfera de amizade e descobrimento entre ele e o Dororo, já que o Dororo também teve uma mudança de personalidade. Ele ainda age como uma criança, mas bem menos como um ladrão. Ele é muito mais elevado no mangá, o que não é uma coisa ruim. Eu não estou avaliando fidelidade aqui. Uma coisa que essa adaptação ganha é o fator da curiosidade. A curiosidade em saber como Hyakimaru irá agir a cada novo órgão que ele recupera é crescente. Você sente isso com cada momento, em cada parte. Mas isso se sustenta na primeira metade. Já no segundo curso, ele começa a cansar, assim que ele começa a falar. O descobrimento do mundo para ele não fica mais tão interessante como antes. E isso é ruim, já que esse fator é um pilar emocional. É como ver uma criança aprendendo a falar ou andar, sabe? Depois de certo momento, ele começa a ficar mais egoísta, cada vez mais obcecado em sua jornada e bem menos humano. É bom, porque conhecemos o outro lado do personagem, mas por eles terem optado em demonstrar um Hyakimaru mais introspectivo, é quase impossível de ficarmos ao lado dele. E por isso, a obra sempre coloca em cena algum egoísmo relativamente maior e maligno para que a nossa posição nunca se incline a ficarmos contra o protagonista. E isso tira muito da experiência, já que a nossa participação como público fica bem mais restrita. Eu cheguei a falar do gore no começo dessa análise, e isso é de fato um ponto mais do que essencial, já que a violência é algo bem inquietante e bem menos fantasiosa. Existe uma parte em que a perna do Hyakimaru é mastigada por um demônio, e é algo diferente, pois conseguimos enxergar a aflição e a dor que ele sente. Se eu não estiver enganado, é nessa hora que ele solta a voz pela primeira vez. E tem uma outra parte que é num flashback, onde o pai adotivo do Dororo vai ver uma mãe com um filho que havia perdido o braço depois de uma briga com um samurai. E o guri tá se lamentando de dor, e a gente vê aquele cotoco de braço todo enfaixado, sangrando. Cara, mano, isso é incrível. Eu acho que a última vez que eu vi um anime fazer isso foi nas primeiras temporadas de Shingeki no Kyojin. Que a gente vê uma cena brutal, uma cena de violência, e pensamos em não estar ali, não sofrer aquilo. Isso é algo que acabou se perdendo no decorrer, infelizmente. Chega uma hora onde um cavalo se despedaça em vários pedaços, partes, e você não liga. Você não sente nada, você não se choca com aquilo. Eu falando assim, deixa dizer que a obra se perde toda na segunda metade. E foi quase isso. Na verdade, isso se deve pela aparente falta de recursos que tiveram no segundo curso. Se você comparar as duas metades, você acha que foram de estúdios diferentes. O pior acontece nos episódios 14 e 15, principalmente no 15. No 14, a coisa não fica tão feia assim, mas deu pra ver uns personagens mal desenhados e algumas cenas onde parece que faltaram alguns frames e eles reproduziram mesmo assim. Mas era no episódio 15 que dá vontade de chorar. Provavelmente vocês que assistiram se lembram da subida e da descida da colina. E isso junto com outros planos, onde parece que a pele dos personagens vão soltar. Eu me lembro de uma cena que se manteve num só plano por um bom tempo. Que isso seria meio que uma preguiça de mudar de ângulo e tal, e também pra, como é que poderia dizer? Pra diminuir o trabalho.
Mas, claro, ficou tosco ainda. Só que eu não consegui encontrar essa cena, então fica só no achismo, no acho mesmo. Então, desculpe. Fora isso, nada fica tão horrível. Mas também nunca volta à perfeição de como era antes. Na primeira metade, esse anime era exemplo de direção, edição. Tem uma parte onde o Hyakimaru vai dar um corte final no monstro e no momento ocorre uma transição onde o soldado dá um golpe final num outro personagem em outro local. Na hora eu até falei, nossa. Mas claro, eu falando perfeito, mas eu também não quero dizer que a primeira metade é perfeita. Tem o episódio da espada com sede de sangue que é muito vazio. E vazio como? Bem, o personagem chave no episódio não tem presença. A irmã dele, que também é importante, sofre do mesmo problema. E o desenvolvimento é o mais automático possível. Não sei, você só vê o que tá acontecendo mesmo. É tipo como se fosse só umas. Você tá só ouvindo a história. Só isso mesmo. Você não tá sentindo nada, você não vê clímax, nem nada, você não se diverte. É vazio. É só vazio. Eu ainda penso que essas mudanças que fizeram na personalidade dos personagens não foram tão boas. Eu senti um vazio existencial, desculpa por ter repetido o vazio um monte de vezes, mas eu senti um vazio existencial em relação ao Jukai. O que acaba salvando o personagem, acho que é só a história sobre ele, o passado e tal, a relação que ele tem com o Dororo, e só, mas ele como um personagem eu acho que ele não funciona. A no Inokata teve um espaço maior, você consegue sentir o conflito dela como mãe, mas eu acho que ela não transparece tão bem esse sentimento pelo rosto. E o Taromaru foi o mais desgastado com o tempo. Eu não sei se ele tem o mesmo destino no mangá, já que eu não terminei ele, mas ficou parecendo que eles ficaram meio perdidos sobre o que fazer com o personagem. É como se eles não tivessem base para resolver o arco dele. E o Daigo não mudou. Ótimo. Essa nova adaptação de Dororo foi bem corajosa, mas era uma coragem necessária. Eu elogio o empenho que eles tiveram em querer converter o shonen do Tezuka para o shonen atual, sem vacilar em boa parte. O que ferrou mesmo foi a falta de planejamento, o que fez o anime se perder para muitas pessoas. Inclusive para mim, por um tempinho, um tempo curto, mas eu senti pesar no final. Mas eu ainda gostei dessa adaptação. A história não ficou muito cansativa, mas eu ainda gostei dessa adaptação. A história não ficou muito cansativa e a aparição de outros personagens salvaram os últimos arcos. Com certeza um dos meus animes favoritos do ano. Minha nota final é 7.7. E sim, eu ainda recomendo se vocês perguntam. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até aqui. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. E se quiserem mais vídeos, se inscrevam. Eu tenho um perfil no MyMilist, no Letterboxd, se vocês tiverem vontade, curiosidade, pra ver o que é que eu tô assistindo. Tá aí, se vocês quiserem, me seguem lá. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.